Bom, gente, então, boa noite. Então, para começar, para a gente iniciar aí as nossas formações, eu acho que a primeira coisa importante para a gente pensar é sobre essa noção de habilidades, né? A gente tem falado muito sobre isso, muito sobre as habilidades essenciais, isso é uma coisa que tem norteado todo o nosso trabalho, e elas, então, devem servir como ponto de partida, realmente, para o trabalho que a gente está fazendo aqui na escola, né? Todo o material, todas as aulas do Centro de Mídias, todas as nossas conversas, sempre partem dessa ideia de habilidades. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Eu peguei algumas habilidades de todas as disciplinas, para nós olharmos um pouquinho essas habilidades e como é que elas estão aparecendo, e coloquei algumas sugestões possíveis de coisas para a gente pensar em atividades a partir dessas habilidades. Não coloquei de todas as disciplinas, tá? Porque não daria tempo, né? Ficaria muito grande aí para um momento de 1 hora só. Mas peguei alguns exemplos de algumas disciplinas de diferentes áreas para a gente pensar um pouco sobre como abordar essas habilidades para além do que está lá no caderno do aluno, né? O que mais que a gente poderia fazer para Travou? a internet. Voltou. Para abrir, eu coloquei uma frase da Conceição Evaristo. Vocês sabem que eu gosto de pôr sempre frases literárias, né, nas coisas. Eu acho que essa frase é bem bonita. E para a gente aqui na escola, mais do que nunca, né, acho que ela tem muito a dizer. É hora de pensar que estamos fazendo o que achamos certo. É hora de armar-se com essa esperança e coragem, mesmo sem ter a certeza do que irá acontecer. Eu acho que a gente está vivendo exatamente isso, né? Todo momento, a gente não sabe o que vai acontecer, cada dia surgem novas demandas, novas coisas, a gente é surpreendido dia a dia por coisas novas, pelo que tem que fazer, mas a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter esperança, a gente precisa acreditar que as coisas vão mudar, tá? Então, a primeira coisa que eu acho importante, né, todo o material do currículo do Estado de São Paulo e da BNCC é pautada nessas duas palavrinhas, né? Competência e habilidade. Então, o tempo todo, a gente tem um material que fala na noção de competência e na noção de habilidade. Então, é importante que a gente compreenda o que é isso, qual o significado desse conceito de competência, qual o significado desse conceito de habilidade, tá? Então, quando a gente pensa em competência, é essa capacidade que a gente tem de mobilizar recursos, de mobilizar conhecimentos, para resolver questões da vida real, tá? Então, eu tenho uma competência para resolver uma determinada coisa, eu tenho uma capacidade de mobilizar diferentes recursos para conseguir resolver aquele problema que eu tenho ali diante de mim na vida real, tá? A habilidade, ela está relacionada à competência, né? As duas coisas caminham juntos. O que é a habilidade? É esse saber fazer, tá? Esse conhecimento operacional, esses procedimentos, essas induções, essas aplicações, essas transposições que eu preciso para conseguir chegar naquilo ali, tá? Então, competência e habilidade, as duas coisas caminham juntas, as duas coisas estão relacionadas, tá? Nesse sentido, de você ter uma competência, uma capacidade de mobilizar determinados recursos, e muitas vezes, para você desenvolver essa competência, você precisa ter essas habilidades. Então, a habilidade de ser capaz de fazer analogias, de fazer deduções, de transpor uma coisa, de estabelecer relações entre uma coisa e outra, tá? Então, as habilidades, se vocês olharem. Caiu de novo, peraí. Identificar determinadas relações, classificar, descrever, planejar. Então, o tempo todo, essas habilidades, elas partem disso, do fazer. Então, o aluno precisa ser capaz de identificar determinada coisa, de classificar determinada coisa, de planejar, de descrever. Então, essas duas coisas caminham juntas, competência e habilidade caminham juntos, e são a base tanto da BNCC quanto do currículo do Estado de São Paulo. Por isso é muito importante que a gente se aproprie desses conhecimentos, né, desses termos, e que a gente consiga entender o que são essas habilidades e como é que eu posso mobilizar isso no meu trabalho em sala de aula, né? Então, de que forma
no meu trabalho em sala de aula, com o material que eu tenho, com as condições de trabalho que eu tenho, eu posso criar estratégias que desenvolvam essas habilidades para que o aluno chegue àquelas competências que são competências necessárias para a formação dele enquanto cidadão, tá? Eu peguei aqui, eu recortei do material lá, daquele material que traz as habilidades do ano inteiro, tá? Recortei uma de cada disciplina, só para exemplificar, uma de cada série aí, né? Peguei uma habilidade de cada série, para a gente observar como isso aparece, tá? Então, em arte, peguei ali do sexto ano, a primeira habilidade que aparece lá no segundo bimestre, em arte eles organizaram assim, qual é a linguagem que está sendo explorada, se é dança, se é música, se é pintura, que tipo de linguagem está sendo explorada, então o material está organizado dessa forma, qual é a linguagem explorada, qual é a habilidade e qual é o objeto de conhecimento. Tá? A gente não tem mais aquela noção de conteúdo, né? Antes a gente ficava lá procurando quais são os conteúdos que eu vou trabalhar. Agora, eles não usam mais o termo conteúdo, eles vão usar o termo objeto de conhecimento. Tá? Então, por exemplo, essa aqui do sexto ano, a linguagem a ser trabalhada é a dança, tá? Isso aqui é do segundo bimestre. Então, a linguagem seria a dança. E aí eles trazem a habilidade. Então, vejam, né, a questão dos verbos. Experimentar, identificar, apreciar. Então, eu preciso trabalhar com o aluno de modo que ele consiga fazer isso. Experimentar, identificar, apreciar formas distintas de manifestações tradicionais e contemporâneas da dança. Então, vou apresentar para o aluno diferentes formas de dança contemporânea, para que ele consiga ter essa experiência de conhecer o que são essas danças. Tá? Então, nessa habilidade, eu vou trabalhar com esse tipo de coisa. E aí, se vocês olharem o material que eles receberam, né, no currículo em ação, vai ter lá uma sequência didática de atividades, de orientações que vão trabalhar essa habilidade. Se vocês olharem a aula do Centro de Mídias, ela vai estar fazendo a mesma coisa, né? Eles vão estar ali na aula do Centro de Mídias, trabalhando essa sequência didática que está lá no currículo em ação, no caso do sexto ano, para desenvolver essa habilidade. E eu, em sala de aula, o que eu posso fazer? Eu vou pensar em estratégias, em ações, em coisas que eu posso preparar para a minha aula para também ajudar a desenvolver essa habilidade, tá? Quando a gente vai para ciências, aí em ciências já está organizado de outra forma, não é mais linguagens, porque na arte eu uso o termo linguagens. Em ciências, como é que eles organizaram? Unidades temáticas, habilidades e objetos de conhecimento. O objeto de conhecimento seria aquilo que antigamente a gente chamava de conteúdo, né? Então, níveis de organização dos seres vivos. Aí vem lá a habilidade. Concluir, com base na análise de ilustrações ou modelos, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Então, aí você tem, de novo, um verbo, sempre verbos, né, que indicam ações, e essas ações vão estar relacionadas aí ao que o aluno precisa, né, ao tipo de conhecimento que o aluno precisa desenvolver para chegar naquilo ali. Depois a gente tem aqui de inglês. De novo, eles colocam unidades temáticas, então, nesse caso aqui, prática de leitura e fruição. No material de inglês, a gente tem isso, a gente tem. Aí, o de inglês está diferente, vejam só, eles já colocam o eixo. Por que o eixo? Porque em inglês eu vou trabalhar leitura, vou trabalhar produção de texto, vou trabalhar escrita, né? Vou trabalhar essa habilidade de leitura, de produzir, de compreender. Então, o eixo vai variando. Em outras disciplinas já não tem essa questão. E o objeto de conhecimento, leitura de textos de cunho artístico literário. Então, aqui seria aquilo que a gente chama de conteúdo. Quando eu vou para a educação física, para estar organizado de outra forma, unidades temáticas, nesse caso aqui, lutas, aí eles vêm com uma série de habilidades para trabalhar com essa questão das lutas. Então, por exemplo, aqui, discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando suas culturas de origem. E aí vem o objeto de conhecimento, lutas do mundo. Então, eu vou apresentar para o aluno as diferentes lutas e vou discutir ali historicamente com eles como é que isso foi se modificando. Tá? Se vocês observarem, gente, dá para a gente ver também que muitas habilidades de uma disciplina podem conversar com outra disciplina, né? A gente consegue, olhando para essas habilidades, a possibilidade de fazer trabalhos interdisciplinares, né? De conseguir ali, na minha disciplina, me articular
com outros professores, né, e fazer um trabalho interdisciplinar que ajude a explorar essas diferentes disciplinas. Isso é uma coisa que a gente vai fazer ao longo aí das nossas próximas discussões, né, pensar em como mais de um professor, mais de uma disciplina pode se juntar para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, tá? Em português, a organização já está diferente. Em português, eles colocam campo de atuação, então, nesse caso aqui, artístico-literário. Tem alguns que eles colocam todos, porque aí vai explorar todos os campos de atuação, tá? A prática de linguagem, então, se é leitura, se é escrita, o que que é. E aí vem a habilidade, tá? Então, por exemplo, nessa aqui, o objeto de conhecimento, que seria o que a gente chama de conteúdo, né, é a relação entre textos. Então, aqui vai ser uma habilidade que vai trabalhar com a intertextualidade, né? Como é que eu, no meu trabalho ali com os alunos, consigo relacionar diferentes textos, textos literários, manifestações artísticas, manifestações do cinema, paródia, paráfrase, enfim, quais são as formas que eu consigo ali trabalhar com o meu aluno, de modo a estabelecer relações de intertextualidade, de brincar, né, com ele. Isso é uma parte que é bem legal, os alunos gostam de fazer esse trabalho, de você pensar nessa conversa que a gente consegue estabelecer entre diferentes textos, música, cinema, textos literários e assim por diante, tá? Então, essa é uma habilidade aí para a língua portuguesa. Em história, eu peguei aqui da primeira série do ensino médio, eles estão organizados em unidade temática, então qual é o tema, né, que vai ser trabalhado ali, quais são as habilidades e quais são os objetos de conhecimento. Então, a habilidade, nesse caso aqui, identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Aí ele coloca qual é o objeto do conhecimento, não, que tipo de conteúdo eu vou mobilizar para conseguir trabalhar com essa habilidade. Então, por exemplo, aqui ele coloca o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, a questão da Palestina, a Revolução Russa e a crise capitalista de 1929. Então, isso aqui é o que a gente chamava de conteúdo. Se eu for procurar no livro didático, vai ser isso aqui que eu vou encontrar. Aí eu vou pensar como é que eu relaciono isso a essa habilidade. Então, para trabalhar esse conteúdo, como é que eu discuto isso, essa relação entre as dinâmicas do capitalismo e suas. Olha, hoje eu vou dar uma aula de Primeira Guerra Mundial. Eu tenho que pensar como que na minha aula de Primeira Guerra Mundial eu vou conseguir desenvolver essa habilidade aqui, tá? Em sociologia, eles não colocam unidade temática, eles colocam só a habilidade e o objeto de conhecimento. Então, eles colocam lá, inclusive, eles colocam que essa é uma retomada de um conteúdo, de uma habilidade, né, que já foi trabalhada no ano anterior. Então, reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Então, o objeto de conhecimento seria esse processo de construção da identidade, tá? Vejam que essa aqui dá para conversar muito bem com a de cima, né? Com a de história, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso também. Como é que a gente estabelece essas relações com outras disciplinas? Filosofia é a mesma coisa, eles não colocam unidade temática, eles colocam só habilidade, identificar processos sociais merecedores de crítica. Depois ele coloca o objeto de conhecimento, condutas massificadas. Se eu for procurar isso no livro de sociologia, provavelmente não vai estar escrito dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Observar no material que eu tenho, como é que eu consigo enxergar o que essa habilidade está pedindo, né? Onde que eu consigo, lá no livro de sociologia, lá no livro de história, lá no livro de geografia, onde é que eu consigo encontrar questões que se relacionam a essa habilidade, tá? Então, esse é um processo, tem a ver com o que a gente falou hoje de manhã, né, da importância do planejar. A gente tem que planejar a nossa aula pensando como que eu vou desenvolver isso a partir, né, dessa habilidade que eu tenho ali, que eu sei que ela vai ter que ser trabalhada, tá? Em geografia, eles já colocam unidade temática, choque de civilizações, e veja que ele coloca, né, uma interrogação aí para pensar, geografia das religiões, o objeto de conhecimento, e aí ele coloca a habilidade, analisar
mundo contemporâneo. Então, vou ter que partir dessa ideia com o aluno, né? Como é que eu trabalho com esse choque de civilizações, de que modo eu consigo fazer isso, tá? Aí, gente, o pessoal de exatas me perdoe, tá? Mas eu também não consigo entrar muito, né, detalhadamente nas questões de exatas. Mas a gente vai olhar, sim, também as habilidades de exatas, tá? E vai pensar juntos em possibilidades de trabalho depois, tá? Então, em física, tanto física quanto química, né, eles não colocam unidade temática. O que eles colocam é a habilidade e o objeto de conhecimento, que seria o conteúdo que você vai encontrar lá no livro didático, tá? Então, por exemplo, aqui, investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Então, aqui já é uma coisa bem específica, né, da disciplina de física. E aí ele traz aqui quais são os objetos de conhecimento com os quais eu vou trabalhar. Quando a gente vai para a química, mesma coisa, né? Ele traz uma coisa bem específica, identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. E aí você sabe que o objeto de conhecimento que você tem para trabalhar com os alunos são essas transformações químicas e as reações endotérmicas e exotérmicas. Isso aqui você vai encontrar no livro didático. Aí você vai pensar como é que naquilo que tem no livro didático você consegue desenvolver essa habilidade, tá? Em matemática, eles separam também por unidade temática, porque tem a parte de geometria, tem a parte de álgebra, né? Eles vão separando conforme a unidade. E aí a gente tem o objeto de conhecimento, que seria o conteúdo, né? Que eu encontro lá no índice do livro didático. E aí vem a habilidade. Então, por exemplo, aqui, identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas. Por exemplo, o teorema de Tales. Então, aqui nesse caso, já são habilidades bem específicas da área. Tem algumas disciplinas que a gente consegue estabelecer algumas relações, né, trazer para uma realidade mais próxima do aluno. Tem outras que as habilidades já vão ser habilidades mais específicas mesmo da área, tá? Aqui em tecnologia, na terceira série, entender o funcionamento das redes sociais, isso é bem interessante, né? Que é um assunto que tem bastante a ver com a vida do aluno, como utilizar isso nas interações. Em projetos de vida, quem sou eu e as escolhas que faço, meus valores, como saber o que importa para mim, a autoconfiança. Então, o que a gente percebe? Que essas habilidades, elas estão relacionadas, em algumas situações, a coisas mais gerais que você consegue trazer para uma realidade mais próxima do aluno, né, para coisas que ele está vivendo ali no dia a dia dele. Em outras situações, são habilidades mais específicas, que vão estar muito mais voltadas para o conteúdo mesmo, né, para aquele conhecimento, que é um conhecimento da disciplina. O que a gente percebe também olhando essas habilidades? Que muitas delas conversam de uma disciplina para outra. A gente consegue estabelecer relações entre uma disciplina e outra. Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Como é que a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar? Como é que a gente pode se organizar para que mais de um professor consiga trabalhar determinadas habilidades? Inclusive, depois, quando a gente tiver o resultado das provas, né, que os alunos fizeram, observando essas habilidades em que os alunos não foram bem, como é que a gente consegue fazer um trabalho interdisciplinar que trabalhe essas habilidades em diferentes, né, com diferentes professores, não deixar isso só para um professor, tá? E a gente percebe, olhando essa lista de habilidades, que isso é bem possível, tá? Então, o que eu coloquei aqui agora para a gente discutir, né? Algumas possibilidades de atividades, tá? São só algumas, sim, bem rápidas, tá? Algumas ideias, algumas possibilidades em diferentes áreas. Não peguei todas as áreas por dois motivos, né? Primeiro, porque ia ficar muito longo, não ia dar tempo. Segundo, porque quando é uma habilidade muito específica mesmo da área, aí eu já não tenho condição de fazer isso, né? E a gente precisa combinar com os professores das áreas para eles fazerem. Então, por exemplo, eu peguei todas elas do primeiro ano, tá? A primeira série aí do ensino médio, todas as que eu vou mostrar para vocês estão lá no material do primeiro ano. Então, essa aqui é uma habilidade de arte, está lá no material do primeiro ano, que eles colocam assim: relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Então, a gente vai pensar de que forma a arte se relaciona com essas questões. Então, isso aqui, por exemplo, eu posso fazer plenamente aí
uma ponte com história, uma ponte com sociologia, né? Uma ponte com filosofia, uma ponte com literatura. Então, dá para fazer uma ponte com um monte de coisas, tá? Para trabalhar essa habilidade. Então, por exemplo, aqui eu peguei a imagem que eu acho que fica mais fácil, né? Para a gente visualizar. Então, aqui a gente tem uma obra do Banksy, que é um artista contemporâneo que tem um monte de coisa muito legal, tá? Eu sugiro aí que vocês levem Banksy para a sala de aula, porque ele é super legal, tem uma série de coisas. Aqui dá para trabalhar aquela habilidade que eu mostrei de português, da intertextualidade. O que o Banksy fez? Ele pegou essa fotografia, que é uma fotografia super conhecida, né, histórica e bastante importante, da Guerra do Vietnã, que é aquela menina correndo, né, depois que lançaram uma bomba lá de Napalm. Essa foto é de 1972. E o que o Banksy faz? Ele faz uma releitura dessa fotografia, colocando os símbolos do capitalismo na imagem dele, né? Então ele coloca o Mickey Mouse, coloca o Ronald McDonald, então ele faz uma releitura a partir disso. Então dá para a gente fazer aqui uma série de discussões com os alunos, né? Ao mostrar essa imagem, pensar no significado dessa fotografia, falar com ele sobre a Guerra do Vietnã, né? Rapidamente, ali para ele ter um contexto, e depois pensar por que o Banksy fez isso, né? O que ele quis dizer quando ele faz essa mudança. Então, a hora que eu faço um trabalho desses, mostrando essas duas imagens para o meu aluno, eu consigo explorar exatamente as dimensões sociais, culturais, políticas, históricas, porque eu vou ter que fazer um resgate da história para que ele consiga entender a fotografia, né? Porque um aluno que olha para essa foto hoje e não tem a noção do que foi a guerra do Vietnã, não tem a noção do que foi o gás napalm e tudo mais, ele não vai conseguir entender. Então, com isso, eu consigo não só explorar essa habilidade, como resgatar uma série de questões aí que dá para serem, né, dá para ser debatida com ele em sala de aula. Pensar nessa figura do Mickey Mouse, nessa figura do McDonald's, né? Então dá para a gente estabelecer uma série de coisas ali e dá para você estabelecer uma relação com outras disciplinas, tá? Então com isso a gente consegue desenvolver essa habilidade, fazendo um trabalho que seja significativo para o aluno. E imagens desse tipo a gente tem várias, tá? Eu peguei essa aqui como exemplo, que eu gosto bastante desse artista. E eu acho que ele traz uma série de coisas bem legais que dá para refletir. Mas a gente tem uma série de outras coisas, tá? Essa daqui é de sociologia. Nessa habilidade de sociologia, todas são no primeiro ano, tá? Ele coloca lá: identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. Etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento. Avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Então, vejam que, né, tem uma gama de coisas aí para você pensar. Claro que não dá para trabalhar tudo de uma vez, né? A gente vai ter que, para explorar essa habilidade, dividir isso em diferentes momentos. Uma coisa, por exemplo, possível, né? E aí vou puxar a sardinha para o meu lado, é trabalhar com literatura. Então, pensar, por exemplo, como é que a literatura está trazendo essa questão do racismo, do etnocentrismo. Então, eu peguei aqui, por exemplo, um pedacinho de um livro, que é o Canaã, do Graça Aranha, que é um livro comecinho do século XX, um livro de 1902. E nesse livro a gente tem uma conversa entre dois imigrantes alemães, que é o Milkau e o Lentz. E o Lentz, ele é racista, ele tem uma visão racial, né, de achar que o brasileiro é um ser inferior por ser formado pela mistura, pela miscigenação. Então, na hora que você traz um texto como esse aqui para o aluno, fica claro para ele essa visão racial, né? Então, quando ele fala: não acredito que da fusão com espécies radicalmente incapazes resulte uma raça sobre que se possa desenvolver a civilização. Ele está aqui falando do brasileiro. E ele está dizendo, né, que o brasileiro é uma raça inferior, uma cultura inferior, uma civilização de mulatos, eternos escravos em revoltas. Então, a hora que você pega esse trechinho e mostra isso para o aluno, fica claro para ele, né, essa questão do racismo. E fica claro para ele, quando você diz para ele, né, que é um alemão falando sobre isso, dá para estabelecer uma série de discussões com os alunos. Então, é um conteúdo de sociologia, mas que você pode tomar como ponto de partida a literatura.
E partindo da literatura, né, a gente está falando aqui de uma obra do início do século XX, de 1902, mas eu posso percorrer para chegar até hoje. Essa visão que está aqui é uma visão que ainda existe, né, na sociedade hoje. A gente ainda consegue estabelecer relações com o presente, com o que está acontecendo agora, de que forma eu consigo, partindo de uma obra literária, olhar para a realidade que a gente tem hoje. Então, essa também é uma possibilidade, né, que eu acho que é interessante, a gente consegue estabelecer reflexões ali com os alunos. Tá? Essa daqui é de geografia, eu esqueci de pôr a matéria aqui na frente. Então, ele coloca lá como habilidade analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então, refletir com o aluno, né, sobre essa questão de patrimônio material e patrimônio imaterial. Tem várias coisas que dá para fazer. Eu peguei aqui um exemplo de uma pedra, não sei se vocês já ouviram falar dessa pedra, que é a Pedra do Ingá. Fica lá na Paraíba. E essa pedra ela tem um monte de pinturas rupestres. E essas pinturas rupestres, elas pegam diferentes momentos da história, né? Hoje ela foi tombada é considerada patrimônio histórico, e ela traz uma série de desenhos rupestres feitos há pelo menos 25 séculos. Então, olhando para essa pedra, né, discutindo com os alunos sobre essa pedra, sobre o significado dessas imagens, a gente consegue pensar tanto nessa questão artística mesmo, né, do significado da pintura rupestre naquela época, como a gente consegue pensar nessa ideia da cultura material e imaterial. Isso aqui é um patrimônio histórico, precisa ser preservado, né, senão vai se perder, e que traz toda uma história, né, tem uma história vestígios podem ser observados. Então, aqui a gente tem um exemplo disso, né, de vestígios que sobraram de diferentes civilizações e que estão aí sendo colocados como, como objeto de estudo, de visitação, mas também de preservação, né? Precisa ser preservado, porque senão isso vai se perder. Tá? Para a tecnologia, uma das habilidades que eles colocam, e aí tem tudo a ver com o nosso momento, né? Esse momento da gente estar vivendo online, à distância, o tempo dado, que é a questão do cyberbullying. Então, uma das habilidades que eles colocam para ser trabalhadas em tecnologia é reconhecer a presença do cyberbullying, identificando diferentes formas de manifestação da intolerância digital, posicionando-se contrariamente e vislumbrando possibilidade de denúncia. Então, isso aqui dá para ser trabalhado em tecnologia, dá para ser trabalhado, por exemplo, em língua portuguesa, numa proposta de redação. Né? Pensar com os alunos uma proposta de redação como discutir essa questão do cyberbullying. Eu peguei aqui um exemplo de uma notícia que saiu no ano passado, de uma estudante no Rio de Janeiro, de uma escola particular de elite no Rio de Janeiro, que foi alvo de racismo, né, de cyberbullying e racismo no colégio particular de elite que ela estudava, justamente nesse período de aula online. Então, essa notícia, eu não coloquei a notícia toda aqui, coloquei só a chamada, mas você pode, né, partir de uma notícia e, a partir dessa notícia, discutir com os alunos essa questão do cyberbullying, da intolerância digital, do porquê que isso acontece, de como combater isso. E isso dá para ser um trabalho interdisciplinar, por exemplo, com língua portuguesa, né, em que os alunos produzam um texto tanto refletindo sobre isso, quanto pensando nessa possibilidade de denúncia. Como é que o aluno elaboraria um texto de denúncia do cyberbullying? Como é que o aluno elaboraria uma carta de repúdio ao cyberbullying? Então, dá para a gente fazer uma série de coisas, né? Não precisa ficar restrito ao professor de tecnologia. Isso pode ser levado para um trabalho interdisciplinar com outros professores. E com isso você está desenvolvendo essa habilidade, tá? Uma outra habilidade que tem lá, analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade.
nessa questão da ocupação, né? Como é que o território é ocupado e ocupado de forma errada, né? De uma forma que coloca a vida das pessoas em risco, de uma forma que não garante o mínimo de acesso a condições de habitação adequadas. Então dá para discutir uma série de coisas, né? A partir dessas imagens. Aí nós temos casas assim. Temos, exatamente. A gente tem casas aqui em Montemor, aqui no fundo aqui do Bela Vista, tá? Então dá para você, inclusive, fazer isso, né? Pensar que não é uma imagem distante da gente. Então a gente tem ocupações, né? Uma ocupação do espaço totalmente irregular, que não oferece as mínimas condições de vida para essa população, que colocam essa população em risco. Então, dá para discutir uma série de coisas a partir dessa ideia da ocupação humana, né, da produção do espaço. Tá? A partir de uma foto, você consegue tomar isso como ponto de partida e discutir essas habilidades. Em história, tem uma outra habilidade que eles colocam lá, que é essa daqui. É identificar diversas formas de violência, causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma imagem de um levante de Soweto, que aconteceu lá na África do Sul, na época do apartheid. Então, os estudantes negros foram para a rua protestar porque eles queriam ter acesso à educação de qualidade, eles não tinham. E isso gerou uma super confusão, né, porque eles foram reprimidos pela polícia e houve uma série de distúrbios na cidade naquela época. Então, a partir de uma fotografia, né, também a gente consegue discutir um fato histórico e pensar como é que esse fato histórico traz aí uma violência física, simbólica e psicológica. Né? Eles queriam acesso à educação, eles queriam uma educação de qualidade. E ao se manifestarem buscando uma educação de qualidade, eles foram reprimidos, né? Muita gente morreu, enfim, houve toda uma confusão ali a partir daquilo. Então, com isso, a gente consegue discutir com o aluno tanto a questão da apartheid, né, que tinha na África do Sul naquela época, quanto essa questão do uso político, social, cultural, né, das coisas, de como essas manifestações muitas vezes acabam tomando uma proporção, né, diferente daquela esperada. Eles estavam só protestando para terem acesso ao passe escolar, para terem acesso à educação de qualidade. De repente, aquilo ali virou um distúrbio que acabou gerando uma série de ações de violência. Tá? Então, esse tipo de coisa é interessante, né? E você consegue mostrar para o aluno de uma forma mais explícita o que essa habilidade está pedindo, tá? Tudo bem, não tem problema. Aí eu coloquei aqui uma habilidade de língua portuguesa, analisar obras significativas da literatura brasileira de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária e outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção, visões de mundo, diálogos com outros textos e o modo como dialogam com o presente. Então, aqui, gente, tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas uma delas, e que faço, e eu acho que funciona, né? Que os alunos acabam conseguindo estabelecer essas relações, é a gente pegar textos de diferentes épocas, tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei um poema do Castro Alves, que fala sobre a escravidão, um poema lá do século XIX, né, do romantismo. Então, apresentar esse poema para os alunos, discutir com eles como é que o Castro Alves está apresentando a visão da escravidão, e depois estabelecer uma comparação entre esse poema do Castro Alves e esse poema da Conceição Evaristo, Certidão de Óbito, que é um poema contemporâneo, né? A Conceição Evaristo é uma escritora contemporânea, da qual eu gosto muito, aliás. Tem vários textos muito legais que dá para a gente usar em sala de aula. Então, uma escritora contemporânea que está ali tratando de uma questão que dialoga diretamente, né, com o poema do Castro Alves. Castro Alves está falando da situação terrível do escravo.
A Conceição Evaristo está falando da violência que os negros sofrem até hoje, né? Da ideia de que os negros têm como se fosse um alvo, né? Uma bala, um alvo ali na testa, fazendo com que eles se tornem alvos o tempo todo dessa violência, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer com os alunos uma discussão, mostrando para eles como diferentes momentos da história dialogam, mostrando para eles como diferentes textos produzidos em diferentes épocas podem levar a gente a fazer uma discussão sobre temas que são temas atuais, né? Temas que continuam fazendo muito sentido ainda hoje. E na literatura a gente tem uma infinidade de exemplos possíveis para trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Então, quando a gente pensa nesse trabalho com as habilidades, é nesse sentido, tá? Eu não tenho mais ali uma listinha de conteúdos para trabalhar em sala de aula. O que eu tenho é essa organização, né, que ele traz ali as unidades temáticas, e o material traz para mim as habilidades a serem trabalhadas. E o que eu tenho que pensar? Como é que eu consigo trabalhar aquela habilidade dentro da minha disciplina, dentro dos conteúdos que eu tenho para serem trabalhados, tá? Essa é a ideia quando a gente pensa nesse trabalho de habilidades, tá? Peço desculpas para o pessoal de exatas, porque eu não coloquei aqui nenhuma habilidade de exatas para a gente pensar, por uma questão de tempo mesmo, tá? Porque aí as de exatas eu preciso pensar um pouco mais no que dá para a gente fazer, já que não é a minha área, tá? Mas nas nossas próximas reuniões, a gente vai olhar um pouco também para as coisas de exatas, tá? Então, a ideia da nossa conversa hoje era essa, tá? A gente entender o que são as habilidades, como é que elas estão organizadas no material, e pensar como é que eu posso ir além do que eu tenho na aula do Centro de Mídias, do que eu tenho no caderninho do aluno, né? O que mais que eu posso trazer para a minha aula, para que ela seja significativa para o meu aluno, para que ele compreenda aquela habilidade, se aproprie daquela habilidade e seja capaz depois de estabelecer relações com outras áreas, né? E seja capaz de desenvolver as competências que ele vai precisar para a vida dele, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá?